Bom, boa noite. Vou ver se eu fico ligado na hora, para vocês não ficarem aqui tempo demais. Na sexta-feira dá para me compreender? Dá para me ouvir? Sim. Tá. Primeiro, claro, queria agradecer a todos vocês por estarem aqui ainda e também a academia pelo convite, ao professor Defi Serra, a professora Núbia Rodrigues e todos os amigos da Bahia com quem posso trocar ideias novamente. Na minha vida profissional de etnógrafo e historiador de patrimônio cultural brasileiro, eu acabei seguindo com muita, vamos dizer, voracidade a carreira de Tales de Azevedo, lendo com interesse não só a produção científica dele, mas os detalhes da vida, numa tentativa de compreender a construção de instituições culturais e políticas na Bahia pós-guerra. Por isso eu tive a oportunidade de ler com cuidado as ponderações de Tales de Azevedo enquanto ele participava do Conselho Cultural da Bahia no começo e nos meados dos anos 60, quando o Conselho dava recomendações para formular um novo órgão estadual, o IPAC, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Ou, uma noite em Nova York, eu me lembro, eu acabei lendo o diário de Godofredo Filho, quem era membro daqui da academia e diretor do IFAM, e notei que ele falou com alegria do almoço que ele participou quando o Tales e o Paulo, ele, seu lindo filho de Tales, Paulo, passaram a almoçar na casa dele. A alegria que passou aí. E esses podem parecer detalhes, mas não são detalhes. São marcas no desenvolvimento de uma ciência social brasileira. Obrigado. Está longe? Ok, obrigado. São marcas de uma ciência social brasileira, da construção, que me deixam orgulhoso de ser o que as más línguas chamam de brasilianista. Vocês, ao final, são colegas interessantíssimos. Realmente é um prazer poder dialogar e poder escutar vocês quando eu falo uma besteira, quando eu não compreendo a situação. Então, realmente, eu falo hoje não porque eu saiba tanto quanto vocês. Eu conheço muito menos, mas eu falo na tentativa de descolonizar a antropologia, de promover o tipo de intercâmbio internacional que promovia o Dr. Tales de Azevedo. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Tales aqui na academia, acho que foi em julho de 94. Eu li no Jornal da Tarde que ele ia se apresentar e eu estava no primeiro ano da pós-graduação na Universidade de Michigan, sendo orientado por Conrado Kota. E aí eu cheguei para o Dr. Tales e me apresentei e disse que era orientado por Conrado, genro de Charles Wagner. E ele apertou a minha mão e falou, muito bem. E olhou para mim, como se estivesse esperando algo mais sofisticado, mais nitidamente intelectual, algo mais antropológico, mas nessa ocasião não tive nada. Então, professor Tales, eu lhe mando esta comunicação hoje como uma resposta, ou quase uma dádiva, atrasada, porém sincera. Hoje eu vou tentar elaborar alguns argumentos. Na verdade, primeiro eu vou dizer, vou tentar elaborar alguns argumentos em relação a alguns temas no trabalho do Dr. Tales. A ideia é expor a vocês, um público brasileiro e maiormente baiano, alguns movimentos no campo de relações raciais, de acordo com o olhar etnográfico norte-americano, porém um olhar desenvolvido durante muitos anos de colaboração. E eu assumo que estas minhas ideias hoje podem ser um pouco iconoclásticas e posso estar errado, e por isso que estou aqui falando com vocês. Mas eles partem de 3 anos de pesquisa de campo conduzido entre técnicos do IPAC, no Pelourinho, e moradores do Centro Histórico.
E essas pessoas foram, em sua grande maioria, expulsos após a restauração do centro histórico. E aqui eu quis dizer uma coisa, eu mudei minha fala de ontem para hoje. E eu dou graças a Maria Brandão, a doutora Maria Brandão, por isso, que ela levantou algo muito interessante outro dia. Esse é o fato de que nós, como cientistas sociais, temos um certo dever a um povo, a uma sociedade, de representar e de escutar bem e de dar conta de que nós não estamos simplesmente analisando uma sociedade, mas nós estamos mudando aquela sociedade e essa sociedade está mudando a gente. Então, é justamente nessa ideia de efeitos circulares que eu profiro esta fala hoje. Okay. São muitos poucos os momentos da minha vida, no meu cotidiano, quando eu penso assim, meu Deus, os cientistas sociais estão corretos. Olhe isso, a antropologia explicou isso aí, e agora eu compreendo melhor o mundo. São pouquíssimos esses momentos. Mas um momento desses foi quando eu li um texto de professor Odep Serra, numa coletânea de Miriam Fraga, e o Odep conta de um inglês que veio para Salvador para conversar, tipo eu, para inglês velho, né? Odep e os outros colegas tinham dito a ele, olha, depois da sua fala, vamos levar você a conhecer os castelos do Maciel. Aí o inglês ficou todo empolgado. Ia conhecer castelo no Brasil, né? Aí o inglês falou, bom, eu vou encerrar, porque já é tarde, e o Odep Serra me prometeu a me levar nos castelos. Então, quando o inglês não sabia por que estava rindo dele, né? Então, esse momento, esse capítulo de Odep me ensinou algo do deboche baiano, né? Me ensinou algo, o Sr. João da Mata falou ontem, o baiano é muito malicioso. Eu aprendi algo da malícia, né, nesse momento. Outro momento que me toca é uma noite, lá para 1992, talvez 1994, não sei. No começo de junho, foi a véspera da festa de Santo Antônio. E eu estava lá na praça de Santo Antônio além do Carmo, né? E eu vi as meninas de 12, 14 anos, os meninos de 14, 16 anos, arrodeando a praça, e paquerando na chuva do frio de junho. E eu me lembro que eu pensei assim, uau, namoro à antiga. Eu compreendo algo dessa cena graças ao trabalho de Tales de Azevedo. E nesse momento eu pensei assim, se eu tiver um filho um dia, e ele tiver 14 anos, eu vou querer que ele conheça essa cena em Santo Antônio. Vou levar ele aqui, é algo lindo da Bahia. Porém, nunca aconteceu. Não porque eu não tive filho, meu filho já tem 18 anos, mas porque Santo Antônio acabou. Desculpe dizer, mas não é mais aquele Santo Antônio que conhecemos, né? Eu digo, há muito pouco paquera a regra de namoro antiga na Praça de Santo Antônio hoje. É mais fachada. E fachada, agora que cheguei, eu aprendi algo com os baianos. Agora eu cheguei ao que eu queria falar hoje, sobre fachadas. A ideia de fachada, e por isso profundidades e superfícies de pessoas, sociedades, pensamentos, histórias e casas e prédios históricos. É isso que eu queria falar hoje. Melhor dito, eu gostaria de juntar alguns pensamentos acerca da história, a eficácia e os efeitos colaterais das ciências sociais na Bahia. Quer dizer, em vez de indicar o que é que a antropologia esclarece através do pensamento de Tales de Azevedo, eu tento compreender o que é que a antropologia faz acontecer numa sociedade particular
em diálogo com as pessoas sujeitas à pesquisa nos finais do século XX e o começo do século XXI. E eu apresentar um pouco do que eu acho que a ciência social baiana tenha feito no Centro Histórico de Salvador, eu apresento uma teoria meia iconoclástica de mudanças atuais nas relações raciais, as quais Tales de Azevedo analisou com tanta perspicácia, de uma forma que me coloca aqui hoje. Bom, antes de começar, fundamental a essa apresentação é a ideia de ideologia semiótica. Quer dizer, há signos na vida, pode ser cabelo, cor de pele, cheiro, forma de andar, forma de vestir, a música do qual a gente escuta, que remetem para ideias de interioridade, do que é a pessoa. A gente não pode conhecer a pessoa olhando essa pessoa, a gente sabe disso. Mas a raça se baseia na ideia de que você pode conhecer algo, saber algo, algum pressuposto, através desses signos. Então, a ideia de ideologia semiótica é assim, quais são as pequenas ajudas que recebemos a compreender esses signos de certa forma. Porque o que eu vou tentar desenvolver aqui hoje é basicamente uma teoria de por que apesar da colaboração entre norte-americanos e brasileiros, a gente não pode ficar de acordo com o que é raça. E aí estou dizendo mais ou menos que esse não é o caminho. Mas é algo que o Charles Wiley, o Tales de Azevedo, o Marvin Harris, o Kodak tentaram fazer através de categorias. Mas eu estou querendo oferecer outro caminho que reconhece seus esforços, mas esse outro caminho é fruto do diálogo entre um povo brasileiro, um povo baiano e os cientistas sociais. Quero mostrar isso. Então, vamos para o Pelourinho de 1998, um prédio denominado do Gueto. O pessoal chamava esse prédio de do Gueto. Durante o inverno de 1998, enquanto as chuvas alagavam o batente senhorial de mármore e pedaços enormes da fachada oitocentista caíram, os residentes de um sobrado em ruínas, denominado o Gueto, se juntaram para reparar bem um dossiê cheio de documentos. As chefes dos setores de assistência social e de assuntos jurídicos do IPAC tinham acabado de ir embora do prédio após dirigir uma pesquisa orientada às práticas cotidianas, a ocupação de espaço, as relações de parentesco e a saúde e a moralidade. Afinal, estamos falando numa época sanitarista, né? Pós-sanitarista, mas o sanitarismo ainda é importante. O melhor dito, do ponto de vista do Estado, a imoralidade. E essa imoralidade, supostamente, era dos residentes desse prédio localizado na Rua Saldanha da Cana. As pesquisas eram dirigidas à remoção dos moradores e visavam estabelecer um quadro social e econômico para que o IPAC pudesse calcular indenizações a serem pagos para que os que ocupavam o prédio valioso fossem embora. Mas ao sair do gueto, uma das pesquisadoras do IPAC tinha esquecido a sua lista de moradores e as respostas e as perguntas elaboradas na tentativa de conhecer os moradores do Pelourinho e, através de tal conhecimento, mandá-los a bairros longe do centro à base de indenizações irrisórias. Dentro da pasta esquecida, havia muitas listas de nomes e os dados de pelo menos 40 grupos familiares, mas somente 9 famílias permaneciam no gueto nesse momento. Devido às pressões da PM Bahia e o IPAC, que resultaram na destruição da terra social do centro histórico, algo estudado com cuidado por cientistas sociais ligados ao IPAC. Mas nos anos 90, o IPAC foi um órgão estadual que discriminava e desocupava e desestabilizava, provendo políticos que apoiavam o consumo de crack e a arruinação da área do centro histórico, conhecido como o 28 de setembro. Então, as pessoas presentes nesse dia chuvoso criticavam o Estado baiano e lamentavam a presença dos sacis, nutridos pelo dinheiro fácil e as casas esvaziadas do centro histórico. Mas eles lamentavam ainda mais o fato de não ter colocado uma lista maior de nomes de parentes nos questionários do IPAC,
assim criando fantasmas cuja suposta residência no centro histórico resultaria em indenizações maiores para os moradores. Isso porque o IPAC pagava. Então, no momento desse lamento, um grupo de jovens que costumava ficar na porta do gueto chamaram, dizendo assim: Malaquias, visita, é a mulher do IPAC. Malaquias escondeu os documentos esquecidos pelos técnicos culturais e partiu para o encontro com a estagiária, mandada de volta ao gueto pela chefe do setor legal do IPAC, Dona Carla. Minha chefe disse que ela esqueceu alguns documentos e os termos de desocupação do imóvel. Sim, documentos, respondeu Malaquias. É mesmo, essas cópias dos seus acordos. E também mais alguns documentos da Dona Carla misturados nas pastas. Eu não sabia não, respondeu Malaquias. Como eu lhe falei tantas vezes quando vocês invadiram meu espaço para me fazer perguntas, eu sou analfabeto. Eu não consegui ler os documentos de Dona Carla. E a minha irmã acabou de ir para a casa da minha mãe, levando consigo os documentos. Eu pedi para ela levar os documentos para o papel não molhar aqui. Ao final, vocês conhecem bem, como resultado das suas pesquisas, a precariedade de condições de vida aqui. Mas esses documentos são importantes mesmo? A estagiária disse que sim. Pois é, então faça assim. Fale para a Dona Carla que eu vou visitar minha mãe hoje à noite e vou pegar os documentos. Mas se ela não puder esperar até amanhã, eu pego um táxi e vou para casa e pego os documentos. Vai custar só R$10. Você pode ir lá no IPAC, pegar a grana, se é que a Dona Carla quer os documentos agora mesmo. Quando a estagiária deixou o sobrado, a galera começou a dar gargalhadas gostosas. Malaquias observou, se eu fosse lá no bairro, eu pegava um ônibus e me custava 70 centavos, R$1,40 total. Mas os documentos estão aqui guardadinhos. Eles dizem que eles são patrimônio, eu sou patrimônio. Sou eu quem eles dizem que é folclórico? Eles querem me examinar com seus questionários e me colocar como mais um negro do Pelourinho? Pois é, esse rebanho de bunda mole vai pagar o que eu mereço. Eu faço a minha própria pesquisa. Eu tenho um dossiê, meu arquivo. Eu sei bem o que eles querem fazer. Jefferson Bacelar, chefe de pesquisa de campo de IPAC, me disse em entrevista concedida em 1999 que, entre aspas, o povo do Pelourinho ficou tão acostumado às pesquisas que quando você começou a preencher um formulário e por notar claramente que você estava falando com um homem, o entrevistador não perguntava o sexo do interlocutor. Aí o morador do Maceió costumava dizer: você não vai perguntar meu sexo? Quer dizer, eles já conheciam todas as nossas perguntas. Eles já antecipavam o que iríamos perguntar. O peso da ciência social no Pelourinho é enorme. Dia após dia, times de cientistas sociais entravam e entram nas casas, nos espaços íntimos das pessoas, para medir, olhar, fotografar e fazer perguntas. E isto ficou ainda mais em evidência em meados dos anos 90, quando o IPAC tentava determinar quem ficava e quem seria expulso do Maceió Pelourinho. Muitas vezes as qualidades, as práticas e por isso a moralidade dos moradores entrevistados por cientistas sociais, medido por IPAC, determinava quem ficava ou quem ia embora. Essas pesquisas também determinavam o tamanho da indenização pago para induzir as pessoas a deixarem suas casas. Quer dizer que, ao contrário da maioria dos cientistas sociais que alegam que, em um determinado momento, o governo da Bahia esqueceu os moradores do Pelourinho, eu diria que eles lembravam muito bem desse povo. Eles tratavam do Pelourinho como um laboratório sociocientífico e, através dessa atenção, os moradores desenvolveram uma intimidade surpreendente com o Estado baiano. Aqui, hoje, eu não vou detalhar essa intimidade perigosa, e ao final mortífera, já que quase todo mundo fosse expulso e em vez de pessoas vivas, o governo da Bahia hoje em dia oferece no Pelourinho memórias e representações de um povo negro que são elaborados através do arquivo de dados científicos produzidos em interações como a interação que acabei de narrar para vocês. Ou seja,
a base empírica das futuras histórias do Salvador fosse criado através de interações, vamos dizer, nos anos 90. Isso acontece sempre, né? E as pessoas que triscavam, que mudavam esse processo, então tiveram uma certa agência. Bom, o que hoje eu queria enfatizar é o artifício de coletar dados, de fazer perguntas que façam que as pessoas olhem dentro de si para produzir representações das suas práticas e seus seres, tanto quanto a elaboração de cadeias sucessórias, planos de engenharia e exploração, e o que poderíamos denominar da mitologia do casario, tem fomentado uma nova forma de enxergar sujeitos e objetos. Com crescente frequência em momento de multiculturalismo, e dentro de um pelourinho onde a restauração se baseia em ideias de autenticidade, na qual liga signos exteriores, os superficiais, às profundidades dos segredos e histórias baianas, as pessoas veem a identidade como uma possessão discreta e até alienável, que pode ser encontrado ou reificado através da ciência social. Mas, sobretudo, a identidade se torna algo parecido à cadeia sucessória. Quer dizer, a raça, a cultura e o DNA chegam a ser percebidos como possessões, como coisas passadas de geração em geração e não negociados simultaneamente. Como deve ficar evidente, as elites de cor é importante para pensar esta quadra. Na próxima parte dessa fala, eu vou tentar ligar esse conceito de identidade e, sobretudo, identidade racial, que não pode ser explicado como uma tentativa simples ou instrumental de mercantilização da identidade. Eu vou tentar ligar essa concepção de identidade a mudanças nas políticas raciais no Brasil e, por isso, o pensamento de Thalissa de Azevedo. Quer dizer que eu vou partir para as categorias através de um pensamento entre superfície e profundeza, que surge, eu diria, no pelourinho, através da repetição da ciência social. Quantos minutos? 5? All right. 7? Ok. Vou ler um pouco, falar um pouco. Falo mais rápido que leio. Há anos me provoca e me deixa confuso um dos temas do trabalho de Thalissa de Azevedo. Isto é a relação entre status, classe social e cor. Ou raça, já que cor não é raça, né? Talvez não. Enfim, através do conceito de social race, de raça social, Thalissa e antropólogos norte-americanos como Weigel e Harris tentaram não só demonstrar a existência do racismo no Brasil, mas também mapear como é que funciona a raça de formas bem diferentes em países distintos. Então, um dos problemas que Thalissa de Azevedo, Weigel e Harris enfrentaram juntos com seus estudantes tinha a ver com as categorias conceituais e sua relação com as práticas pelas quais nós costumamos descrever situações sociais e criar categorias. Como é que raça e classe... Então, a pergunta, como é que raça e classe se relacionam? Depende de você distinguir o que é raça e classe. E eu acho impossível você separar raça, classe e gênero e dizer que há certas influências próprias a cada uma. Então, claro que essas categorias sempre vão se bater. Tem que se bater. Você tentar traduzir categorias de raça, classe e gênero não dá. Então, não dá quando você aplica esse método à tradução da raça brasileira à raça americana, norte-americana. Então, o que eu queria propor a vocês, eu queria saber se vocês acham ridículo, é a ideia de que hoje em dia estão mudando as ideologias semióticas no Brasil. E essa mudança não é influência dos norte-americanos, não é uma mercantilização do ser da pessoa. São várias técnicas que surgem em vários lugares da sociedade, do Estado brasileiro, em vários níveis. Tanto quanto, por exemplo, o sanitarismo é muito importante para entender uma época anterior, mas o desdobramento dessa técnica, no meu livro que publicou em junho, eu tento demonstrar
como certas técnicas migram do sanitarismo, migram da ciência social, migram entre a arqueologia, a arquitetura e a etnografia, para induzir as pessoas a olharem dentro de si e identificar as marcas de fora com o que eles realmente são. E essa é uma ideologia que me tocou, me desculpem, mais uma pergunta, mais uma história, eu gosto de história. Eu sou, não história, histórias. Sou um etnógrafo, vai ser rápido, mas isso ficou claro comigo uma vez na Ladeira da Misericórdia de Salvador, quando uma família tirou a cachorra que tinha dado luz. E, fala assim, dá luz? Pare. Pare. Não, deu luz, vamos ver. Respeite os animais. E me mostraram os cachorrinhos. E chegaram com um cachorrinho branco. E falaram, olha, John, essa aqui é de raça pura. Essa aqui é de raça. Eu falei, ok. Aí chegaram com um cachorrinho preto e falaram, esse aqui também é de raça. E minha concepção de raça é que tem documentos. Você pode dizer quem é o pai, a mãe, o bisavô do cachorro, por isso você paga muito caro para esse cachorro. E me trouxeram um moreno. Falou, John, esse aqui é de raça. Aí eu peguei um pintadinho e falei, é de raça também, né? É da mesma família, temos os documentos, a mesma genealogia. Falei, não, isso é bem misturado. Aí fiquei naquele aí como gringo, que mulher, não estou entendendo nada, não, sou irmão. Quer dizer, isso aí é uma ideologia semiótica bastante particular da Bahia, que eu acho que está em mudança hoje. Tem Fundação Palmares, tem a restauração do Pelourinho, a ideia de que você vai... Claro, é só fachada. Eu falei no começo que ia falar de fachada, superfície, mas é só fachada, mas é a ideia de que você vai pintar numa fachada, restaurar numa fachada, você vai criar um índice que vai diretamente às origens do Brasil. Quer dizer, quando você olha as evidências em evidência no presente, você pode sacar o que é o conteúdo da história, o que é o conteúdo das pessoas. E eu diria que isto, eu não vou dizer que Pelourinho é Brasil, isso é ridículo. É um sítio importante para pensar na política racial. Mas há muitos outros sítios importantes. A telenovela, por exemplo. Se olharmos as telenovelas, a gente vê um crescente interesse na tradição e na genealogia. Então, eu estou simplesmente propondo de que hoje em dia estamos diante de umas ideologias semióticas que apontam, que ligam o que dá para enxergar a tradições, a legados, né? A legados de uma forma que não se conhecia tanto. Claro que se conhecia. Por exemplo, candomblé, você não pode falar em candomblé sem falar em genealogia, né? Capoeira também, muitas áreas. Mas essas áreas são mais restritas na época de Tales de Azevedo e hoje em dia estão crescendo. E então, é simplesmente, basicamente, um passo metodológico para poder pensar o que eu preciso, porque muitos de vocês, os especialistas na área, tinham dito durante esses 3 dias que há um certo espaço entre a etnografia magnífica de Tales de Azevedo e as conclusões teóricas, e que isso não é só com Tales de Azevedo, é com todos os pesquisadores. Por quê? Porque nós estamos tratando de raça, que não é lógica, né? Tem que ser uma discordância. A raça faz muitas coisas de vez. Então, a ideia de ideologia semiótica não é que você define o que é a raça, mas você define várias cordas, ligações semióticas, algumas mais em evidência, outras menos em evidência. Então, o que isso tem? Vamos voltar, só para finalizar, a Tales de Azevedo. O que tem a ver com Tales de Azevedo? O holismo de Tales de Azevedo
o fato de ser... A Núbia falou algo muito interessante, que no Museu de Arte tem o papel dele, onde ele escrevia, que ele deixava o fundo em branco, né, Paulo? Era de um médico. É uma pessoa que está dentro de uma tradição sanitarista, tentando ver os detalhes da vida. E simplesmente eu gostaria que a gente aqui não esquecesse esse relacionamento entre os sujeitos, os objetos da pesquisa, quem faz a pesquisa. E a forma em que nós, os pesquisadores, mudamos eles e eles mudam a gente. Então existe tal diálogo, e sem enxergar bem esse diálogo, eu jamais poderia chegar a minhas ideias de palavras bonitas como ideologias semióticas. E sem a etnografia de Tales de Azevedo, essa tentativa de enxergar os detalhes da vida e de não colocá-las dentro de uma caixinha, eu chego a me arriscar e talvez falar bobagem frente a um público brasileiro sobre ideologias semióticas, mas eu fico na espera para ser sua reação, e eu agradeço a oportunidade de poder participar desse evento que reúne pessoas de tantas áreas acadêmicas e tantas áreas da vida social, e que realmente é muito lindo, e a família de Tales de Azevedo deveria estar muito orgulhoso e feliz, e espero que eu tenha feito minha parte de seguir nos tipos de diálogos que ele fez tanto para promover. Muito obrigado, João.